Porque todos que estão aqui são apacentadores. Todos que estão aqui são abençoadores. Todos que estão aqui são líderes. E se vocês são líderes, por mais que você tenha passado algo lá atrás, ter sido machucado lá atrás, você foi levantado por Deus para abençoar vidas. Você foi levantado por Deus para que pessoas fossem abençoadas. É por isso que você está neste lugar, para abençoar vidas. Vidas abençoando vidas. Amém. Graça e paz. Quero saudar todos que estão aqui, aqueles também que estão de forma online. É com muito temor e muito amor pela palavra de Deus que a gente está aqui. É um desafio muito grande, mas o Senhor conhece os nossos corações e a palavra do Senhor sempre fala ante conosco para que a gente possa transferir à igreja. Sou grata por estar nesse lugar, por ter aprendido a cada dia a ser filha digna de um rei. Amém? Queria que você ficasse à vontade, porque aqui é a casa de Deus. Irmãos, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmos 105, do 17 ao 22. A palavra do Senhor fala assim: Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Aos seus pés foram presos concorrentes, e em seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão, até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo, o rei de muitas nações, e pôs ele em liberdade. Ele o colocou como a mais alta autoridade daquela terra para governar o país inteiro. José recebeu poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Queria que você fechasse os seus olhos para que a gente pudesse estar orando. Pai, Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença. Estamos aqui, Pai, com gratidão, para que a gente possa realmente semear a tua palavra. Que a gente possa realmente, Pai, dar entendimento aos nossos corações daquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria colocar como título nessa ministração: Filhos 70 vezes 7. Não tem como falar de José se antes a gente não falar que José era filho de Jacó. Jacó tinha um irmão gêmeo, né? O texto está lá em Gênesis 25, 21 a 34, se você quiser anotar, aonde conta toda a história, né, de Jacó. E como todos já devem ter lido, mas só para dar um pano de fundo para vocês, quando Jacó estava ali naquele momento, Jacó fez umas coisinhas assim que eram erradas. E tinha Jacó e Isaac. Isaac era pai de Jacó. E tinha o seu irmão chamado Esaú. Lá em Gênesis 25, 34, fala sobre quando Esaú, que era o filho primogênito, aquele que nasceu primeiro, ele transferiu a sua primogenitura para o seu irmão, através de um prato de comida. E o que Jacó fez? Jacó, num ato errado, impulsionado por sua mãe, foi até seu pai, Isaac, e ali foi transferido a unção de primogênito sobre a vida dele. E isso gerou muita briga, e aonde Jacó entrou em contenda com o seu irmão.
E Esaú falou que ia matar o seu irmão, que ele ia matar ele. Mais para frente, Jacó, ali nos textos vão falando, que Jacó, em uma certa noite, quando já saiu com a sua família, ele teve uma luta muito grande com um homem. E quando esse homem, ele passou a noite toda lutando, esse homem chegou a machucá-lo. E antes desse homem sair, dali ele falou: eu não saio daqui enquanto eu não for abençoado. Eu peço a tua bênção. Eu quero ser abençoado. E ali a palavra do Senhor fala que o nome dele foi mudado. E o nome dele se chamou Israel. Se você for estudar a fundo, você entende como é o significado do nome Jacó, só que para não aprofundar tanto agora, só para vocês entenderem, né, sobre a história de José, porque é a história de José que a gente vai dar ênfase nesse momento. E ali o nome dele mudou para Israel. E nessa experiência que Jacó teve com esse homem, a palavra do Senhor fala que essa luta deixa claro que ele teve uma luta com Deus. E eu entendo que ele estava em desespero. Eu entendo que nessa luta ele estava desesperado por tudo aquilo que ele fez de errado no passado. Enganar o seu pai, enganar um patriarca naquela época. E ele estava desesperado. E ele precisava de algo para que ele tivesse um encontro divino. E um encontro que mudasse a vida dele. E naquele momento, o encontro aconteceu, onde o nome dele foi mudado, através de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que quando nós temos um encontro com Deus, nós ficamos diferentes. No momento que a gente realmente entende quem nós somos, entende que nós somos filho, e esse encontro está dentro do meu coração com Deus, a minha vida muda. E naquele dia, naquela noite, Jacó teve um encontro com Deus. E ele começou a mudar a vida dele. Ainda ali, mais para frente, na palavra do Senhor, muitas partes do texto ainda, eu estava lendo, eu falei, mas por que ainda, né, que ainda se chama Jacó? Mas ele não se importava com aquilo. O nome dele tinha sido mudado. Mas em muitas referências ainda fala, né, sobre Jacó. E nessas referências, eu me perguntei, Senhor, mas por que ainda chama ele de Jacó? Será que ele não se importa? Mas a palavra do Senhor nos fala que quando a gente sabe quem a gente é, e quando a gente tem um encontro com Deus, o que passou, o passado, ficou para trás. E naquela noite ele teve esse encontro. E quando ele teve esse encontro, a vida dele mudou. Mas mais para frente, ali em Gênesis 33, 1, 4, a palavra do Senhor fala: quando Jacó ergueu os seus olhos e viu Esaú, porque teve um encontro. Depois de toda essa situação aí de brigas, de intriga entre os irmãos, esse encontro aconteceu. Em Gênesis 33, 1, 4 fala assim: quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens, então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as suas 2 servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por último. E ele, adiantando-se na frente, prostou-se em terra 7 vezes, até se aproximar de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e eles choraram. Irmãos, o Velho Testamento, eu escutei isso em uma ministração aqui e eu nunca mais esqueci. O Velho Testamento é sombra para o Novo Testamento. Ele nos adverte de muitas situações. E a palavra do Senhor nos pergunta, mas por que? Muitas vezes a gente se pergunta por que aconteceu tantas coisas, né? Entre esses homens de Deus, eles erraram. Por quê? Porque ele é uma sombra do Novo Testamento. Porque Deus sabia que o Jesus estaria aqui para pagar os nossos pecados. Só que ele nos adverte, ele nos ensina. Porque a palavra do Senhor fala lá em Lucas 17, 32, no Novo Testamento. Lucas está em Novo Testamento. Lembrai-vos
da mulher de Ló. Por que o Senhor Jesus usou essa palavra? Porque o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. O Velho Testamento é sombra, para que a gente possa ser advertido de muitas coisas que aconteceram com homens e mulheres de Deus naquela época, onde a gente não erre. Por isso que o Senhor fala lá em Lucas. Então, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu creio que muitos aqui sabem dessa história. Mas o que eu quero fazer menção para você hoje, está lá em Gênesis 37, 1, 10. Que é a história de José, que fala assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia ao seu pai. Então ele era o irmão caçula, aonde ele contava tudo o que acontecia para o seu pai. Ora, Israel amava mais José do que seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, o odiaram, e já não podiam mais falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam um sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que esse feixe se levantou e ficou de pé. Enquanto esses feixes de vocês se rodeavam, se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Então, mais uma situação para os irmãos odiarem José. O pai o amava mais do que os outros. E ele ainda tem um sonho. Esse sonho veio de Deus. Mas a palavra do Senhor fala, mas José já estava interpretando esses sonhos lá nessa época. A palavra do Senhor não fala isso. Ele fala que mais à frente ele interpreta os sonhos de muitas pessoas ali. Mas ali era claro esse sonho. Sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e seus irmãos iremos se inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Naquele tempo, o patriarca, ele era uma presença muito forte. E eu creio que a gente tem que aprender com esses homens patriarcas realmente a ser sacerdote da nossa casa. Vocês homens, a ser o sacerdote da casa de vocês, como eram naquela época. E Jacó repreendeu José naquele momento, mas ele guardou essa palavra dentro do coração. Ele guardou esse sonho dentro do coração. Irmãos, o que isso me remete? José foi traído por quem o invejava, mas ele não deixou de sonhar e acreditar. Ele acreditou naquilo. Ele sabia, porque o sonho veio de Deus. Por mais que o pai dele o repreendeu, ele sabia que o pai dele sabia desse sonho e sabia o que iria acontecer. José recebeu esse sonho e ele não desperdiça, mesmo sentindo a ira dos irmãos. Não importa, irmãos, não importa se você está passando por alguma situação difícil, se você está em alguma situação onde você está sendo contrariado,
mas o sonho de Deus sobre a tua vida vai acontecer. O sonho de Deus. Só que José tinha uma postura diferente de muitos de nós, falo por mim, quando as adversidades vêm. Qual era a postura que José tinha? José era diferente. Ele sabia quem ele era diante de Deus. A conduta dele era fiel. Permanecer crendo recebe o melhor. O justo viverá pela fé. Ele permaneceu crendo naquilo que era um sonho. Tudo é promessa, mas a palavra dada nos provará. Então, toda palavra declarada sobre o nosso Deus, Ele nos prova. Quando você tem um ministério, quando Deus te coloca em algo, Ele vai te provar. Sabe por que Ele vai te provar? Ele vai te provar para te moldar. Ele vai te provar para ver quem você realmente é, se você está fiel a Ele. E a conduta de José nos mostra isso. Que ele se posicionou neste sonho para chegar até ele. A palavra ainda fala lá em Gênesis 39. José foi levado para o Egito, né? Ali vocês sabem naquela história o que aconteceu, que ele foi jogado, né, dentro de um buraco, aonde ali ele foi pegaram um carneiro, colocaram sangue naquela túnica que servia para ele e levaram a seu pai. Então, mas para a gente não prolongar, para a gente ir mais à frente, em Gênesis 39 fala assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio ser um homem próspero e estava na casa do dono egípcio. José foi assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel a Deus. E desde que Potifar fez o mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Aonde você está, aonde você coloca a planta dos seus pés, você será abençoado. Porque a palavra do Senhor falou para José. Não é diferente de mim, não é diferente de você que está aqui sentado nessa cadeira. Porque a palavra do Senhor está ali, ó. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então, você está no teu trabalho, você está na igreja, você está na sua casa, tanto na casa e tanto o que está ao seu redor. Tudo aquilo que está ao seu redor será abençoado através da palavra declarada do Deus Altíssimo. Como na vida de José. Porque quando ele colocou a planta dos pés naquela casa, aquele lugar foi abençoado. Aquele lugar se tornou um lugar do Senhor. O posicionamento firme de José não deixou de ser fiel. Não abram mão dos seus valores. José tinha valores. Que quando ele tem esse sonho, ele entende que era Deus que estava falando com ele. Mas para que ele não perdesse tudo que ele tinha, ele não podia perder os valores que ele aprendeu com um pai, que ele aprendeu com um patriarca, que ele aprendeu com um homem de Deus, que era o seu pai. O seu pai errou lá no passado. Só que ele teve um momento onde ele pôde se justificar com Deus. Até o ponto de se desesperar. Jacó fez isso. De se desesperar diante de Deus. Não saio daqui enquanto eu não for abençoado. Porque ele sabia que toda a geração dele seria abençoada. E o Senhor tinha propósito sobre a vida desta família. O posicionamento firme de José. Lá em Gênesis 39 ainda fala 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono. Como muitos sabem, José foi assediado.
Eu até comentei com uma amiga minha há algumas semanas, quando Deus estava me falando muito forte sobre a vida de José. E eu falei, para mim, José era um homem... Acho que a gente acaba assistindo TV e acaba colocando isso na cabeça. Para mim, ele era um homem, um menino pequenininho, mas a palavra do Senhor tem algumas menções que ele fala que ele era um homem formoso. E quando ele chega na casa de Potifar, ele é desejado pela mulher dele. Só que Potifar deu uma ordem a José, que ele não chegasse perto da mulher dele, porque provavelmente José conhecia a peça que ele tinha em casa. Então, provavelmente isso fez que ele não chegasse perto dessa mulher. E a palavra do Senhor ainda fala lá em Gênesis 39:8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui, e tudo o que ele tem passou a minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Antes mesmo deste Senhor, que deu tudo a ele, que deu responsabilidade a ele, ele não queria pecar contra quem? Contra o nosso Deus, porque ele tinha postura, porque ele era fiel, porque ele não perdeu os valores. Por isso que ele não se deitou com aquela mulher, porque ele tinha valores antes mesmo de estar à frente daquele rei e antes mesmo de obedecer àquele rei. Porque a palavra fala, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, contra o meu Deus? A palavra do Senhor fala em 1 Samuel 2,30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. 1 Samuel 2,30. Não perca os seus valores, honre a Deus, porque porém desprezarei os que me desprezam. Tome cuidado em não desprezar aquilo que Deus deu para você. Tome cuidado em não desprezar o projeto de Deus sobre a sua vida. Tome cuidado, porque a palavra do Senhor diz: honrarei aqueles que me honram, mas porém desprezarei os que me desprezam. Isso é a palavra do Senhor. Não sou eu que estou falando, não é o pastor Zaor que está falando aqui, mas é a palavra dele. Então, quando o Senhor coloca nas suas mãos algo, quando o Senhor coloca um ministério na sua mão, quando o Senhor coloca um trabalho na sua mão, quando o Senhor coloca uma vida, quando o Senhor coloca ovelhas, quando o Senhor coloca pessoas na sua frente, não despreze essas pessoas, não despreze esse ministério, não despreze o que o Senhor deu a você. Porque do momento que a gente honra a Deus, nós seremos também honrados, porque Ele está conosco. Não despreze nada que o Senhor deu a você. Não despreze a sua família, não despreze os seus filhos, não despreze o pastor que está aqui neste lugar, não despreze essa igreja, porque foi o Senhor que deu a você, porque Ele está te honrando. Não despreze. Seja fiel a Deus no pouco, porque em muito nós seremos fiéis, porque nós temos uma promessa nesse lugar, que muitos vão ficar milionários, e eu creio nisso. E eu creio que nós seremos os mantenedores dessa casa. Nós que estamos aqui, os veteranos dessa casa, e os que estão vindo serão mais abençoados ainda, porque eles estão entendendo quem somos nós. Aquele que está se achegando, está entendendo essa casa, essa igreja, foi o Senhor que nos deu. A fidelidade a Deus vem acima de tudo. José se dedicou em tudo, até nas pequenas coisas. Agora José quis honrar a Potifar, e o que acontece com ele? Ele é jogado numa prisão.
Lá em Gênesis 40, fala sobre José. Agora José, que quis honrar o Potifar, foi jogado na prisão. Ele recebeu o bem que ele fez com maldade. Mas por que ele foi jogado numa prisão? Porque ele precisava de tratamento ainda. Eu creio nisso. Eu creio que ele foi jogado naquele momento ali para que o Senhor realmente estivesse com ele, mas ele ainda precisava de um tempo onde o Senhor estava tratando algumas feridas, tratando algumas coisas que podiam ali ter magoado a vida dele, entristecido a vida dele, e ali ele estava num processo de tratamento. E como todos sabem, naquela prisão aconteceu de ter um copeiro e um padeiro, aonde eles tiveram sonhos. E ali, naquele lugar, José revelou o sonho a esses dois homens. E quando José está naquele lugar, eu me imagino assim, é um lugar triste, um lugar tenebroso, um lugar onde tem muita tristeza, mas José, mesmo sendo machucado, sendo jogado naquele lugar, ele não desprezou aqueles presos que estavam lá. Ele se importava com aqueles presos, ele se importava com aquelas pessoas que estavam lá, ele amava aquelas pessoas que estavam lá. Mesmo quando te machuquem, não transfira isso às outras pessoas, porque as pessoas não têm nada a ver com o que aconteceu. Quem mandou José para a prisão foi Potifar. Só que aqueles presos que estavam ali não tinham nada a ver com a situação e nada a ver com aquilo que Deus já tinha falado lá atrás. Através de várias atitudes dos irmãos dele, ele estava naquele lugar. E eu imagino que ele realmente estava ainda triste. Honrar pessoas que te machucaram revela quem eu sou em Cristo Jesus. É difícil você honrar as pessoas que te machucam, você abençoar as pessoas que te machucam. Mas por que eu faço isso? Porque eu sou quem eu sou. Porque eu sou filho de Deus. É por isso que eu faço isso. Por isso que eu honro a vida das pessoas que me machucam, a vida das pessoas que me maltratam. Então é por isso, porque revela quem eu sou. José tinha o entendimento e ele se posicionava, oferecendo sempre ajuda. Eu imagino José assim, aquele homem que servia todo mundo naquele lugar. Ele tinha um amor grandioso pelas pessoas que estavam ali, mesmo sabendo que ele foi injustiçado, mesmo sabendo que ele foi machucado. E a palavra do Senhor fala que a gente colhe aquilo que a gente planta. Então José estava plantando amor, plantando carinho, plantando dedicação. Porque eu imagino, no momento que esses homens chegam até ele para contar sonhos, ficavam horas e horas conversando. E ele dedicava o tempo dele para essas pessoas. Então você dedique tempo às pessoas, dedique tempo ao teu ministério, dedique tempo a ministrar sobre a vida das pessoas, com simples palavras. Eu já testemunhei, mas eu vou testemunhar novamente. A gente mudou de lugar de clínica onde a gente trabalhava, e a gente tem uma médica muito abençoada naquele lugar. E ela me desafiou a toda manhã fazer uma oração naquele lugar. Ou é ela, ou é eu. Irmãos, é sobrenatural o que aconteceu naquele lugar. A paz que paira naquele lugar quando a gente declara a palavra do Senhor. Quando a gente semeia 5 minutos, porque eu acredito que dá isso. Algumas palavras e uma oração. Que muitas vezes pessoas que estão lá nunca fizeram isso, nunca se dedicaram, nunca deram uma manhã para o Senhor. Em Gálatas 6:9, só para reforçar para você,
o que diz em Gálatas 6:9. Quer colocar para mim aí? Não nos cansemos de fazer o bem, porque o tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Não desanime, o tempo certo está chegando. Continue semeando. Mas lá ainda nesse texto, quando ele interpreta esse sonho, e quando aquilo realmente acontece, aonde um homem sai daquele lugar e é instituído novamente ao seu lugar, e outro morreu. Antes daquele homem sair de lá, José fala para ele: não esqueça de mim quando você sair deste lugar. Ele fez um lembrete para ele. Esquecido por quem ajudar, mas convicto de que Deus não esqueceu dele. Em Gênesis 40:14 fala: porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem, peço que você seja bondoso para comigo. Fale ao meu respeito com Faraó e me tire dessa prisão. E o que aconteceu? Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Mas eu faço uma reflexão para você. Será que se o copeiro tivesse lembrado dele naquela época, ele teria sido o maior chefe daquele lugar, ou ele estaria lavando pratos naquele lugar? Porque teve o momento certo para ele ir para lá. Ele teve o momento certo. E ali, como eu falei, para mim ele estava em tratamento, ele não estava pronto. Ele não estava ainda, ele estava em tratamento. E eu entendo que ele deve ter pensado: nossa, eu fui lá, eu revelei o sonho para aquele homem e aquele homem esqueceu. Mas a palavra do Senhor fala em Gênesis 41:1: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo, e ali se conta sobre esse sonho. E este homem chega até ele e fala assim, lá em Gênesis 41:12: achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação a cada um segundo o seu sonho. Se naquele momento que esse homem saiu da prisão, ele falasse ao rei de José, ele estaria lavando pratos hoje, né? Naquela época, ele estaria lavando pratos. Ele não teria sido aquele homem que ele foi, esse homem que ele foi, que está aqui na Bíblia, por conta do tratamento que ele precisava ter. Isaías 49:15 fala assim, que mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, jamais Deus esquecerá de nós. Isso é a palavra do Senhor. Então, José pode ter achado que ele tinha sido esquecido naquele momento. José pode ter pensado: esqueceram-se de mim novamente. Mas não, 2 anos se passaram. E em Isaías 49 fala, o Senhor: será que a mulher pode se esquecer do seu filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do seu filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. O Senhor não se esquece de nós. O Senhor sabe quem nós somos. Ele sabe que nós somos filhos e Ele não esquece de nós. Às vezes a mãe é meio desnaturada, mas o Senhor volta a repetir: Ele não se esquece de nós. Ele está conosco, aonde a gente estiver. Em Hebreus 6:10, fala mais algo. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o meu nome, pois vocês serviram ainda e estão servindo aos santos. O Senhor não esquece de todo o teu trabalho, o Senhor não esquece de todo o teu momento na casa de Deus, o Senhor não esquece de todas as vezes que você se dedicou a estar na casa de Deus, para trabalhar no teu ministério, para acordar de manhã, para ficar dias
preparando algo para que o Senhor fosse exaltado. Quando a gente faz algo com amor, quando a gente faz algo com dedicação, quando a gente se levanta e fala, Senhor, é para o Senhor que eu estou fazendo isso. É para que as pessoas sintam a tua presença. Irmãos, eu já comentei e comento com as meninas, quando a gente tem algum evento do Ministério Infantil, irmãos, é intenso, é muito intenso. Eu trabalho, tenho criança em casa, mas eu falo assim, Senhor, eu creio que eu não vou ter nenhum tipo de dor na minha perna, eu creio que o Senhor está comigo, e eu creio, eu vou dormir tarde sempre, um dia antes do evento, e eu falo, Senhor, amanhã, 7 horas da manhã eu tenho que estar acordado, porque amanhã eu tenho que estar na igreja. Quem é do grupo do WhatsApp aí, do Ministério Infantil, sabe? Eu acordo acordando todo mundo, porque eu acordo não alegria, porque o Senhor me acorda, 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, para encher o meu carro e vir para a igreja, junto com a nossa equipe do Ministério Infantil, para fazer algo para as nossas crianças, para ministrar na vida dessas crianças, para que elas se derramem na presença de Deus, para que elas sintam, que ela veja cada detalhe colocado aqui neste altar, e eles sintam a presença de Deus, cada palavra declarada sobre a vida deles, para que eles sintam o amor de Deus. E vocês acham que o Senhor vai se esquecer do que vocês têm feito na casa de Deus com amor? Se a própria palavra dele fala em Hebreus 6:10, Deus não é injusto. Ele não se esquece do que você fez, ele não se esquece de quem você é. Mas, irmãos, o jogo mudou. Mais à frente, a palavra fala em Gênesis 42:9. Quer colocar para mim aí? Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles. Ele disse, vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Quando o Senhor fala isso, quando José se lembra quando ele comenta esse texto na palavra, o que eu entendo? Que José, ele se lembrou do sonho que o Senhor deu para ele. E ele entende que o jogo mudou. Muitas coisas aconteceram, aonde esse homem foi colocado, interpretou o sonho de Potifar, e ali ele foi colocado num lugar de status, num lugar onde ele foi levantado como um chefe naquele lugar, para que ele distribuísse alimento para todo aquele povo. E eis que chegam os seus irmãos a ele. Eis que chegam a sua família a ele. E quando os irmãos chegam até ele, o Senhor o remete novamente àquele sonho, lá do início, aonde todos se prostravam a ele. Ele entendeu que o sonho realmente estava se concretizando. Após todo o sofrimento, ele entendeu que ele era um filho e que ele estava abençoando a vida de toda aquela nação, abençoando a vida de todos aqueles que estavam lá, alimentando muita e muita, muita gente. O jogo mudou. E quando a gente olha o reencontro de José com os seus irmãos, eu fico imaginando, depois de quantos e quantos anos sem ver os irmãos, e ele alimentar os irmãos dele. E assim, eu fico pensando, né? Jogaram ele em um buraco, onde ele foi preso, onde ele foi massacrado, onde ele foi dito como um abusador, e chegam os irmãos à frente dele. Ele poderia muito bem virar as costas para os seus irmãos e não alimentá-los. Mas ele não fez isso. Porque ele sabia do projeto de Deus, ele sabia ele sabia do sonho, porque foi Deus que deu esse sonho a ele. E ele sabia que ele alimentaria muitos, e muitos se prostrariam a ele. E ele não se vingou, ele não se orgulhou, ele não pagou, não fez mal aos seus irmãos, ele não machucou os seus irmãos, porque ele já estava curado, ele já estava tratado,
porque ele sabia que ele era filho. E quando ele se reencontra ali, ele deve ter ficado emocionado. Eu creio nisso, que ele falou: Senhor, eu vou poder alimentar a minha família. Por isso que aquele sonho estava lá. Por isso que aquele sonho foi de Deus, para que ele pudesse alimentar toda aquela multidão. Em Gênesis 50, a palavra do Senhor fala: vieram também os seus irmãos e prostraram diante deles. E José disse: não tenha medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Ele não estava no lugar de Deus para julgar o que os irmãos deles tinham feito para ele. Para julgar aquilo que todas aquelas pessoas tinham feito para ele. Porque ele disse que ele não era Deus. E ali ele liberou perdão para os seus irmãos. Ele liberou o perdão para eles sentirem a presença, eles sentirem o amor de Deus, como um filho que ele foi ensinado por um patriarca. Irmãos, mas o que eu digo para vocês? Que José, ele enxergava além. Ele enxergava que uma liderança não era uma posição para se aproveitar, e sim uma posição para abençoar. Então é por isso que nós estamos aqui, porque todos que estão aqui são apacentadores, todos que estão aqui são abençoadores, todos que estão aqui são líderes. E se vocês são líderes, por mais que você tenha passado algo lá atrás, ter sido machucado lá atrás, você foi levantado por Deus para abençoar vidas. Você foi levantado por Deus para que pessoas fossem abençoadas. É por isso que você está neste lugar, para abençoar vidas. Vidas abençoando vidas. É por isso que nós estamos aqui e é isso que José fazia. A nossa conduta deve ser desde o nosso devocional feito pela manhã. Toda manhã, quando você faz aquele devocional, a tua conduta deve ser a mesma durante o dia todo. Até chegar no teu último devocional antes de você dormir. Porque a palavra que você lê pela manhã, você tem que fazer aquilo durante o dia. Para que quando você chegue à noite, quando você for deitar e você lê o teu texto, fecha com aquilo que você fez todo dia. Porque quando você é exortado pela manhã, para que você abençoe vidas e que você declare sobre vidas, à noite, quando você fez isso, quando você pegar o teu devocional novamente, o Senhor vai falar: eu te abençoarei. Porque você me honrou durante aquele dia todo, porque você declarou a minha palavra durante o dia todo, porque você fez a minha vontade durante o dia todo. É por isso que nós fazemos devocional pela manhã, para que o Senhor fale conosco aquilo que nós temos que fazer durante o dia. E quando chega o final da noite, o Senhor fala: eis que eu estou contigo, eis que eu mandei os meus anjos com você todo momento. Irmãos, então não aceite menos que isso. Não aceite que você não é um filho. Mas para que você seja um filho, você precisa fazer 70 vezes 7. Para que você entenda que você é um filho, você precisa fazer 70 vezes 7. E para finalizar, eu quero ler o texto para vocês em Mateus 18, 21, 22. Que fala assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, faça o cálculo. Anote na sua Bíblia, anote no seu caderno, anote no seu celular e façam o cálculo. 70 vezes 7. E para que a gente seja filho, nós temos que ser filhos 70 vezes 7. Quando você lê lá a situação de Jacó, quando ele chega perto de Esaú, o que acontece? Uma liberação e um processo de perdão. O que aconteceu com José? Quando ele reencontra os seus irmãos, ele libera perdão. Para que a gente seja filho, nós precisamos ser filho 70 vezes 7. Não esqueça disso. Não esqueça que você é um filho que abençoa vidas. Você é um filho que perdoa, porque o Senhor nos perdoa. E eu queria chamar o Ministério de Louvor
e que você entenda realmente quem é Deus na sua vida. E que os sonhos de José sejam os mesmos sonhos de vocês. E que os sonhos que vocês têm se realizem como os sonhos de José se realizou. Porque os sonhos de José, todos aconteceram. E da mesma forma, a palavra do Senhor fala que em todo momento Deus estava com José, que Deus estava com ele. E da mesma forma que Deus estava com José, Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você. E para que você seja como José, você precisa ser 70 vezes 7. Um filho 70 vezes 7. Amém? Então que você possa... Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.